11, verso 1. Enquanto a Ilma produz ali, coloca ali, eu vou estar orando, amém? Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, como sempre faço, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me dá. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua bondade e misericórdia continue sobre a minha vida. E peço que o Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado para nos ensinar todas as coisas, seja comigo, seja com a minha boca, e que o coração do meu irmão possa receber a palavra que é a boa semente, e que através do poder do Espírito Santo de Deus, esta palavra venha frutificar, trazendo força e vitória na vida do meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Vamos falar nessa manhã um pouquinho sobre a fé. Hebreus 11, verso de número 1. Está ali, eu vou estar lendo aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Todo mundo conhece esse versículo? Como eu tenho falado ultimamente, é chovendo molhado. E quando eu estava preparando, quando Deus estava ministrando ao meu coração, talvez você esteja perguntando, hoje é a campanha da família, da salvação? Não. O pastor falou que por conta do acampamento, a palavra não seria voltada para isso, tá? Daí, próximo domingo, firme na campanha da família, porque Deus está trabalhando a favor da tua casa e da tua família. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. E eu comecei a falar com Deus sobre para que serve a fé, né? E aí, Deus começou a ministrar o meu coração. E eu fui lá em Hebreus 11, 1. Que fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E eu fui pesquisar o que era fundamento, né? Porque até então a gente sabe que o fundamento de uma casa é o alicerce, né, irmão Pedro? Tem que ser um bom alicerce, né? Porque senão com o tempo ruim, com as chuvas, né? Eu sei disso. Aí eu fui ver o que era fundamento. A fé é um fundamento no qual as pessoas estão firmados. No grego, fé é igual pits. Significa crer e confiar. Então, esse é o fundamento que fala aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento, traduzido no termo grego, significa servir de escora ou sustentar, que traduzindo como certeza ou confiança. Tá? E aí eu falei, Deus, para que serve a fé, né? Porque às vezes a pessoa, ela vê falar de fé na igreja e ela não questiona. É fé daqui, é fé de lá. É que nem falar que toma tal remédio, que emagrece, faz tal coisa, que acontece algo no teu corpo, mas a pessoa mesmo, ela não vai ver, ela não vai pesquisar, ela não vai se aprofundar. E aí eu fui ver algumas coisas para a qual a fé serve. Ei, pastor, eu queria ouvir outra coisa, mas eu quero dizer algo para você, que essa palavra é de Deus para o seu coração. Sabe por quê? Na sexta-feira, nós viemos para o culto de oração e tinha, contando com quem estava no altar, 20 pessoas. É pouco, né? Mas a presença de Deus, ela foi tão grande nesse lugar. E Deus ministrava no meu coração que a presença dele não está ligada com o número de pessoas. Mas a palavra diz que onde houver 2 ou mais, ali está o Senhor. Né? A gente tem essa palavra para a gente se firmar. Mas ali ele dizia, eu estou aqui com poucas pessoas, mas o que eu estou fazendo não se compara com o número de pessoas que está aqui. E eu tinha vindo para o culto com o meu coração muito apertado. E eu não sabia por quê. Aí Deus ministrou aqui no meu coração, no meu espírito, aqui na frente, enquanto eu estava aqui com o irmão André, com a direção de Deus, pediu para os intercessores estar vindo. E ali Deus foi falando com o meu coração, eu fui embora em paz. Fui embora contente, conversando com a irmã Maria, conversando com a Júlia. E ontem,
após eu terminar, né? Mas eu já tinha terminado o meu esboço, porque eu preciso escrever, né? Para mim ter uma reta, que a minha mente, graças a Deus, está uma bênção. E logo veio a resposta que Deus estava tratando comigo sobre fé. Porque Deus trata primeiro com quem prega, gente. O pregador, ele sabe que quando ele senta, Deus está ministrando primeiro nele, para depois para a igreja. Por isso que eu estou dizendo para você, você não sabe o que vai acontecer nessa semana com você. E aí Deus falou para mim, viu por que eu tratei com você, para que serve a fé? Nós precisamos saber para que serve a fé. E a primeira coisa, a primeira situação que serve a fé é para salvação. Porque nós somos salvos pela fé. A salvação é pela fé. Coloca para mim, Ilma, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A fé serve para salvação. Então, talvez você que está na sua casa aí está ouvindo, que a fé, primeiramente, é para a nossa salvação. Às vezes a pessoa vem para uma igreja com fé de conquistar um emprego, com fé de restaurar o casamento, com fé de comprar um carro bom, mas o primeiro objetivo da fé é a salvação. Porque senão a gente acaba ficando como aqueles 10 leprosos. Somente um voltou, somente ele conquistou a bênção da cura e a salvação também. Os outros, até hoje, ninguém sabe. Pois vocês são salvos pela graça. Porque você sabe que graça é favor imerecido. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que a fé serve é para a nossa salvação. Deus, de alguma forma, usa uma pessoa para nos convidar para vir, ou a gente vem devido a situações que nós estamos vivendo e de ouvir testemunhos de outras pessoas, seja por YouTube, por rádio, ou até mesmo por alguém que já está em Cristo, contando o que Jesus fez na vida dela. Por isso que o testemunho é importante. Essa pessoa, ela vem para a igreja e ali o Espírito de Deus começa a trabalhar no coração dela. Então, a primeira coisa para que serve a fé é para a nossa salvação. Isso é prioridade. Isso tem que ser prioridade na minha vida e na tua vida. A nossa fé hoje, que já estamos salvos, é revelar para a pessoa o poder da fé. Não é falar, o carrão que eu conquistei, que Deus me deu. Não. É falar, olha, pela fé que eu tive na palavra de Deus, eu fui salvo. E as demais coisas foram acrescentadas, que é esse carro aqui que Deus me deu. Mas o principal na minha vida foi a salvação. Porque eu não merecia. Você conhecia eu, né? Você vai falar para a pessoa, você sabe, né? Tem pessoa que ainda fala, eu fui salvo por Jesus, mas eu era boa. Ela precisa rever os conceitos dela. Porque até Jesus, quando falaram que ele era bom, ele disse, bom é meu Pai que está no céu. Nem Jesus se considerava bom. Porque senão é por obras. E a Bíblia diz que não é por obras que nós somos salvos. As obras nós fazemos porque já somos salvos. Mas para ser salvo nós não precisamos fazer nada. Só precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Só isso. Não precisamos fazer mais nada. Segunda coisa que serve a nossa fé, para nos ajudar a superar as dificuldades. Todos aqui têm dificuldades. Todos aqui têm assuntos para serem resolvidos. E a fé nos ajuda. A fé em nós, a fé no pastor, a fé no líder de célula. Não, a fé na palavra de Deus.
Eu separei aqui alguns exemplos. A mulher do fluxo de sangue. A dificuldade dela, você sabe qual era. Já fazia 18 anos para mais que aquela mulher sofria com aquela dificuldade. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar perto da casa dela, ela confiou. Ela já tinha ouvido o que Jesus fazia. E ali ela pensou, se eu ao menos tocar nele. A fé dela, ela nem falou assim, nossa, se Jesus tocar em mim. Não, se ao menos eu tocar. E ela não tocou nele, ela tocou na roupa dele. E da roupa dele saiu virtude. Jairo, que estava junto nessa situação, que você sabe que Jairo, né, uma pessoa influente, foi buscar Jesus. Por quê? Pela fé dele ouvir quem era Jesus. Ele estava com a filha na casa dele. Ele foi lá procurar Jesus. Enquanto eles estavam indo, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, você já sabe. Jesus parou. Jairo aflito, né? Porque como que pode? Jesus, para, minha filha está lá. E esse homem para e pergunta quem tocou, né? Então Jairo, o centurião, Jesus admirou a fé dele. Porque ele chegou e falou, viu, meu servo está lá doente. Jesus falou, vamos lá. Ele falou, não, uma só palavra que o Senhor enviar, o meu servo vai ser curado. Uma palavra, e quando ele chegou lá, o servo dele estava curado. Aquela mulher cananeia, quando ela foi procurar Jesus, foi pela fé. E ela tinha um problema, e era um problemão. A filha dela estava possessa lá na casa, e ela foi procurar Jesus, e Jesus ali, né, os discípulos até querendo impedir ela de se achegar, e Jesus falou, não, eu vim para dar o pão, né, para o povo dele. E ela falou, não importa, o cão come das migalhas que cai da mesa. E ali ele falou que a fé daquela mulher seria o que alcançaria a filha dela. O próprio Davi, quando ele venceu o gigante por causa da fé. Da fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Então, a fé serve primeiro para a nossa salvação. Depois, a fé serve para nos ajudar a superar as dificuldades que nós teremos. Seja elas internas. Quando eu falo interna, fala do quê? Fala da sua alma, porque nós temos dificuldades. Nós temos situações que nós brigamos dia a dia. Como externa, fora. No nosso círculo de amizade, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de trabalho. Situações no casamento, com o filho. A fé, ela nos ajuda a superar isso. A fé, ela é essencial para agradar a Deus. Sem fé, coloca aí para mim uma. Hebreus 11:6. A Bíblia diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, igreja, é impossível agradar a Deus. Eu posso trazer a maior oferta que eu tiver. Eu posso dormir na igreja, para trabalhar na igreja, mas se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Então a fé, ela serve para isso, para que a gente possa agradar a Deus. Você for estudar o capítulo todo de Hebreus 11, vai falar dos heróis da fé. E interessante que esse capítulo ainda fala isso. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Que muitos desses homens, mulheres da galeria da fé, não viram a promessa se cumprir, Rose. Mas ela não deixou de se cumprir, né? Não é porque eles morreram que a promessa que Deus fez para ele deixou de se cumprir. E eles nem por isso também deixaram de continuar tendo fé. Ah, não, eu vou morrer, então não vou acreditar em nada do que Deus falou para mim, porque eu vou morrer mesmo. Não. Eles perseveraram na fé deles até o dia do Senhor os recolher. Combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. É isso que Paulo fala para Timóteo. Né? Combati o bom combate quando ele ia para morrer. Acabei a minha carreira aqui, mas eu guardei a minha fé na palavra.
Minha fé naquele que me escolheu, minha fé naquele que me ungiu, minha fé naquele que me usou para fazer coisas maiores ainda do que ele fez. Porque é isso que Jesus fala. Então vai anotando, hein? Para que serve a tua fé? Para a salvação sua e de outras pessoas. Para te ajudar a superar as dificuldades que vão estar na tua vida. Ela é essencial para agradar a Deus, que Ele é teu Pai, né? A fé traz vitória sobre o diabo. Se você não tiver fé, você não vence o diabo. Você tem medo dele e ele te encurrala todo dia. Diante de situações, diante de opressões, diante de manifestações malignas. Efésios 6,16. Então, para você enfrentar o diabo, você precisa ter fé. No que a palavra de Deus te diz, que maior é o que está em você do que está no mundo. Porque quem está no mundo, o mundo que eu falo, tá? Não é as pessoas aí não, tá? O mundo, a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Tanto que ele não é rei. Rei é Deus. Ele é príncipe. E tem o tempo dele contado. Mas se você não tiver fé na palavra dele, que maior é o Deus que está em você, na pessoa do Espírito Santo, você não vence o diabo. Ele te vence. Diz assim Efésios 6,16. Quando Paulo, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Além disso, usem o escudo da fé. Porque é o escudo. Escudo é o que protege contra os dardos do diabo. Os dardos do diabo, ele vem como maus pensamentos, por isso que você tem que estar com o capacete, mas ele vem com que você vai ter seu casamento destruído, com que você vai passar necessidade. São vários dardos, mas você usa o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o escudo da fé é que te protege dos dardos que o diabo vai atirar na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas, ele é um escudo da fé. Então, a fé serve para te dar vitória sobre os ataques do diabo na tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra tudo aquilo que Deus tem para você. A fé serve para te trazer vitória sobre o mundo. Nós continuamos no mundo, não precisamos... não, eu sou crente, eu vivo em outro mundo. Você não vive em outro mundo, você vive nesse mundo, porque você paga imposto, você paga IPVA. Se você não andar com cinto, sendo crente, você vai tomar multa, porque o guarda não quer saber se você é crente. Vai tomar uns pontos na carteira, porque eu não dirijo, mas eu sei que sem cinto é 7, e nem sei no valor do dinheiro, mas eu sei também que não é pouco, né? Então, você continua nesse mundo. Meu carnê do IPVA não chegou ainda, mas eu já estou preparando, porque olha só Jesus na causa, né? A casa continua a mesma, no mesmo lugar, mas o IPVA todo ano sobe. Porque você continua nesse mundo. Então, a fé vai te trazer vitória sobre o mundo. 1 João 5, verso 4 e 5. O mundo vive nas trevas do pecado. Igreja, quando eu e você não tínhamos Jesus, não tínhamos o Espírito Santo em nós, não tínhamos a luz da palavra, nós vivíamos em trevas como o mundo. Por isso que hoje as pessoas não entendem. Vive na igreja, agora quer ser o santarrão, isso, aquilo, aquilo, outro. Porque eles estão em trevas. E quem tem que ser a luz? Eu e você temos que ser a luz. Por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Principalmente para os que já nos conheciam, eles têm que ver a luz em nós, para que a treva que ele vive se dissipe. Porque se a gente não fizer dessa forma, né, as trevas do pecado ali vão procurar nos escravizar de novo. Sabe aquilo que Hebreus fala? Que a gente tem que tomar cuidado com os embaraços, né? Que aquilo ali é que nem uma linha que vai te... E é bem fininha, é algo assim bem que você nem percebe. Não tem problema. Deus entende. Quando você vê, você já está tudo enlinhado. Olha aqui, deixa eu ver aqui. 1 João, capítulo 5. Eu estava falando aqui para poder... Verso 4. Dá tempo de mudar aqui. 1 João, capítulo 5, verso 4. Vamos ver o que a palavra fala sobre a fé para vencer o mundo.
porque senão você não consegue viver no mundo. Porque a tua família que ainda não está em Cristo, está no mundo e está em trevas. Mas se você não tiver fé que você é a luz do mundo, o sal da terra, é nova criatura em Cristo, que o Espírito Santo de Deus habita em você, você não vai conseguir tirá-los das trevas e ainda vai se enredar de volta com eles. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é o nosso carro, não é o nosso cargo na igreja, não é o meu lugar de pastor auxiliar, líder de intercessão que vence o mundo. É a minha fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você vê como é importante a fé para a salvação? Porque se você crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu para te trazer redenção sobre os seus pecados, você vai ser salvo. Você vai confessar Jesus com a boca, crer no coração e confessar com a boca. Você vai fazer o que Jesus fez, desceu as águas do santo batismo. Você vai fazer o que Jesus fez, vai vir aprender e ouvir da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E pela fé você vai vencer o mundo. Volta de novo no 4 para mim, por favor, Ilma. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sexta-feira o irmão André falou que a fé do pastor tem poder, igreja? Tem? Quero ouvir vocês falar. A fé do nosso pastor tem poder? Mas a sua fé, a sua oração também tem poder. Por isso que você precisa da fé. Porque vai ter momento que o pastor não vai poder orar e impor as mãos sobre você. O intercessor não vai poder pôr a mão e orar sobre você. Mas você, como você tem fé naquilo que a palavra de Deus diz, entre no teu quarto em secreto, dobra o teu joelho e fale com o Pai que está no céu, Ele vai te ouvir. Isso está ligado com a fé. E você vai vencer o mundo. Por que a igreja hoje tem dificuldade de ganhar pessoas para Jesus? Porque a igreja se misturou com o mundo. A igreja, em vez de ser luz e ser a diferença, ela se misturou com o mundo. Hoje, quem é crente em firma, o patrão olha e fala, eu prefiro o macumbeiro do que aquele lá que diz que é crente. Na escola, mesma coisa. Eu pego no pé do meu neto. Eu pego no pé dele. No bom sentido, porque não é por força e nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, como eu já passei essa fase de ser dura, eu explico para ele. Eu falo, Deus tem trabalhado em você para que você seja luz na escola. Porque não venceu o mundo, o crente não venceu o mundo venceu ele. Sabe aquele chavãozinho? Crente, chuchu. Crente chuchu, o que é, pastora? Que não passa gosto, pega gosto. Nós tem que ser crente pimentão. Você já viu o pimentão? Quando você coloca o pimentão na comida, você pode pôr tudo que for, só o bonito que dá gosto. Só o lindão que dá gosto. E não adianta querer esconder. Se a pessoa, ela fala, nossa, você pôs pimentão. Não, pôs porque está com gosto de pimentão. Esses dias meu filho chegou, nossa mãe, vou ter que tomar um endo. Falei, o que aconteceu? Nossa, comi um lanche e tinha pimentão. Porque tem um segredo, né? As cozinheiras aqui sabem, né? Não é, irmã? Não é, Genil? Que tem um segredo lá, né? Você tem que arrancar aquela pelinha do pimentão, não é, Cris? Senão, ele pega e ele te dá Algumas pessoas têm sensibilidade. O crente tem que ser crente pimentão, não crente chuchu. Você faz salada de chuchu, você coloca alho, cebolinha e limão. É só o que você vai ter o gosto do chuchu mesmo. Ele só está fazendo peso ali na salada, né, Rose? Não tem gosto de nada. Crente chuchu é assim. Pega o gosto de todo mundo, menos passa gosto. Então, não venceu o mundo. Está faltando buscar em Deus fé para vencer o mundo. Eu não posso, eu prefiro viver só no meio de crente. Irmão, Deus não chamou nós para viver só no meio de crente. E eu tenho uma má notícia para te dar. Você pode se decepcionar.
Você pode se decepcionar. Depois, se você quiser conversar comigo em off, nós conversa. A Rose está rindo ali. A Rose está rindo. Deus não chamou nós para viver só no meio de crente, não. Porque a igreja é uma arca. Lembra da arca de Noé? Tinha todo tipo de bicho, né? Mas assim mesmo, todo mundo preferiu ficar na arca. A igreja é uma arca. E tem momento que cheira mal. Mas você tem que perseverar porque você quer a salvação. E quem faz toda a limpeza com os bichinhos é ele que pôs os bichinhos na arca. Você está entendendo, né? Irmãos, você está entendendo aí que isso não é pela nossa própria força. Você e eu não vencemos o mundo pela nossa própria força. Mas é pela fé. Pela fé em Deus. E como você tem fé em Deus? Você está vendo Deus? Eu não estou vendo Deus. Mas quando eu venho para cá, quando eu estou ali louvando a Deus, entoando louvor a Deus, acompanhando o ministério de música, que eles são colocados ali para dar uma direção, eu imagino Deus sentado aqui observando. Isso é fé. Isso é fé. Porque nós não estamos vendo nada. A salvação nossa, você recebeu alguma passagem para salvação? Eu não recebia, porque quando a turma viaja aí de avião, né, eu nunca viajei. Quem sabe um dia eu vou, ai Jesus me ajuda. Né? Mas você recebe um negocinho assim, não é, Angeline? Que é uma passagem, né? Que parece o carnezinho do IPVA da prefeitura, né? Que vem com 10 parcelas para destacar, né, Silvia? Não é? Você recebe alguma coisa, você abre lá, ai, vou lá para Porto de Galinha, vou lá não sei para onde, para os Estados Unidos, enfim. Mas para salvação você não recebe nada, é pela fé. E como que você fundamenta essa fé? Na palavra de Deus. Por isso que a fé é fundamentada no quê? No que eu falo. No que o pastor Marcos fala. No que o irmão André fala. Não, é fundamentada na palavra de Deus, no que Deus fala. Porque ele disse o que para Jeremias? Eu velo por cumprir a minha palavra. Ele nunca falou que velava por cumprir a palavra dos profetas, mas sim as palavras que os profetas liberavam, dita por ele. Tanto que ele disse para o profeta Ezequiel, você crê que eu posso reviver esse vale de ossos secos? Ezequiel disse, eu creio. Ele falou, então profetiza o que eu vou te falar. Diga para esse vale. Osso em cada osso. E ali Deus ia falando para Ezequiel e Ezequiel ia repetindo. Mas Ezequiel não ousava falar nada dele, porque ele sabia que não ia se cumprir. Aqui, igreja, eu vou falar um pouquinho para vocês. Cuidado com os inimigos da fé. Porque a fé, ela é tão importante na vida do cristão, que ela tem inimigos. Primeiro deles, a dúvida. Cuidado, porque a dúvida, ela vem. Onde começa a dúvida? Aqui, ó. Mente, campo de batalha. O inimigo, ele vai lançar um dardo para te trazer dúvida. Tiago 1, verso 6 e 1. Tiago 1, verso 6. Então, cuidado com a dúvida. Ah, não, Deus entende que eu tenho dúvida disso. Não, Ele entende que você não está crescendo na fé. E você está dando lugar para dúvida. Peça, vai no 5 para poder entender. Eu tenho bem resolvido isso, mas a igreja precisa ver. Vai no verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Espera aí só um pouquinho. Às vezes você fala, ai, fulano é tão sábio, pastor Marcos é tão sábio, eu amo conversar com ele. Pare de ser preguiçoso. Vai orar, pedir sabedoria para Deus, que Deus vai te dar. Depois você vai conversar com o pastor, vai complementar a tua sabedoria. Pare de ser uma orquídea, que quer viver grudada nas árvores, arrancando o que é da árvore, porque é uma preguiçosa. Pare de ser igual aquele peixinho. Eu vejo um peixinho que fica grudado assim, ó, na baleia, nos outros peixes. Aqui está dizendo que se você pedir, Deus vai te dar. De boa vontade. Ó,
lhe será concedida a sabedoria. Verso 6. Peça, porém, com fé. Porque se eu e você pedimos algo para Deus sem fé, sem duvidar. Eu vou pedir para Deus salvar minha família. Mas acho que Ele não vai salvar, não. Porque a minha família é assim, assado. Meu marido é cozido temperado. Meu filho é desandado. Minha sogra não tenho nem o que falar. Não vou nem pedir para Deus salvar meu encarregado, porque aquele está duvidando. Porque você está falando que vai pedir e falando um monte de coisa que você não vai resolver mesmo. Então, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu não preciso explicar, porque todo mundo aqui conhece mar, né? Tem alguém aqui que nunca viu mar? Não, acho que todo mundo aqui. Esses dias eu estava com um amigo do meu filho, que ele tem 35 anos e ele nunca tinha ido para a praia. E aí ele foi, ele estava assim, apaixonado. E aí eu estava falando com ele pelo zap, e ele, dona Cátia, 35 anos e nunca tinha vindo para a praia. Eu falei, olha, você vê, Rose? Né? Você pensa que é algo assim, né? Tem gente que praia já virou carne de pescoço. Agora ela quer ir lá para aqueles países lá que tem neve, que esquia. E é novidade, né? Mas praia, e tem gente que a praia, você vê como é, né? É aquilo, barriga cheia, goiaba tem bicho. Quem conhece esse termo já sabe, né? Então, não pode, gente, deixar dúvida. Tá? Tudo que você for pedir para Deus, pode ser a coisa mais impossível para você. Mas peça com fé, sem duvidar. Que a dúvida, ela é o inimigo da fé. A incredulidade. Coloca para mim, Ilma, Lucas capítulo 1, verso 18. Lembra de Tomé? Tanto que o apelido dele é incrédulo. Mas você sabe que eu admiro Tomé, porque ele teve ousadia e coragem de dizer que ele não tinha acreditado que Jesus tinha ido lá falar com os discípulos. Eu acho legal pessoa franca. Eu acho legal pessoa sincera. Eu tenho um pouco de pavor de pessoa que é muito, muito e só Deus sabe que não é nada. Né? Sabe aquela história? Eu tenho muita fé. Fé demais é perigoso. Né? Então é melhor você dizer, eu tenho fé. É pequena, mas Deus tem feito cada coisa na minha vida. É muito melhor do que você falar que tem uma fé zona e na hora do vamos ver, né? Só Deus sabe. Aqui está falando de quem? Sabe quem é Zacarias? Zacarias era marido de Isabel, que era prima de Maria. Tá? Só para você entender o contexto. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Te lembra alguém? Lembra Sara com Abraão, né? Verso 19. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Verso 20. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Quem que é esse cara? Quem que é Zacarias? Quem que é Isabel? São os pais de João Batista. São os pais daquele que batizou o nosso Salvador Jesus. E como vocês percebem que aqui ele já começou a trabalhar, daí depois o anjo foi falar para Maria, que Maria estaria grávida. Você percebe que Maria não duvidou? Ela só falou assim, como será isso se eu não conheço o homem? Né? E ali, em Lucas 1,37, coloca para mim. Só para você entender a diferença de Maria para Zacarias. Pois nada é impossível para Deus. E Zacarias ficou questionando, que ele já era velho, a mulher dele era velha, e não tinha mais óvulo, e blá, 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 blá. Aí, por causa da incredulidade dele, ele ficou mudo, não pôde falar mais até o dia que João Batista nasceu. Aí, ali, Deus trabalhou na vida dele. Então, cuidado com a incredulidade. O pastor pregou um tempo atrás, daquele comandante, que o profeta falou que ia ter comida, e ele falou assim, nem que abrisse o céu todo tinha comida.
que o profeta falou? Vai ter, mas você não vai desfrutar dessa bênção. Quando aconteceu o que aconteceu, todo mundo passou por cima dele, ele morreu. Por causa da incredulidade dele. Então toma cuidado com a incredulidade. A incredulidade deixou o povo de Israel, morreu tudo no deserto. Só ficou Josué e Calebe. Por causa da incredulidade. Então ela é inimiga da tua fé. Quando ela for querer se manifestar, coloca ela no lugar dela. Usa a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele tem falado na palavra dele, ele vai fazer. Ele diz na palavra dele em Tito que só há uma coisa impossível para ele, que é mentir. Então, incredulidade, vaza. Sai da minha mente em nome de Jesus. Outro inimigo da fé, o medo. Coloca para mim, Marcos 5,36. Jairo. Quando Jairo viu que Jesus parou para querer saber quem tocou nele, e ele ali, que nem a gente, quando a gente tem um compromisso, um assunto, e não entende, e fica ali já chegou alguém e falou, ih, Jairo, não incomoda mais não. Nem precisa levar Jesus na sua casa, sua filha já morreu. Ali o medo. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, que era Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Não importa se vieram falar que a sua filha já morreu, eu estou indo com você. Lembra o que ele disse para Marta e para Maria, quando ele demorou 4 dias? Ele já demorou de propósito, porque Deus, ele demora mesmo de propósito, para ver se a gente vai permanecer na fé da palavra dele, ou a gente vai pela circunstância. Ele disse o que para elas? Se creres, verá a glória de Deus. E o que ele fez? Tira a pedra. Tira a pedra da incredulidade, do medo, da dúvida. E ali, quando o povo tirou a pedra, ele disse, Lázaro, sai para fora. Quando eu e você não deixamos o medo, a dúvida, a incredulidade, nós veremos a glória de Deus. Não importa a circunstância, não importa a situação. Importa que fiel é aquele que está no controle. Coloca para mim Provérbios 3, versos 5 e 6. Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A fé não está ligada em entendimento. O nosso pastor sempre fala, milagre não se explica. Ai, apareceu 5 mil na minha conta. Não tem nome de ninguém. Eu vou ver com o gerente, eu vou investigar. Porque se você está orando por uma provisão, por um milagre, Deus vai fazer. Eu lembro um testemunho que a Roseli deu no grupo de mulheres, e ela dava quando ela pregava. Um dia ela ia embora do culto. Lembra, Rose? Você morava no Pau Queimado? Você não tinha nem 10 reais, como diz a pastora Mozilla quando pregou. E daqui a pouco ela está andando, ela viu ali no acostamento, né? 50 reais para quem não tinha nada. Agora, faz há 20 anos, né, Rose? Para mais que a Rose está aqui. Que hoje nós estávamos conversando. Vai fazer 23 que eu estou aqui. A Rose está mais. Lá ela viu. Ela ia ficar, quem será que perdeu esses 50 reais? Ai, meu Deus, eu vou guardar. Se alguém falar que perdeu, eu vou dar. Não. Deus estava dando a provisão para ela. Já pensou se Pedro questionasse Jesus, quando Jesus falou, Pedro, vai lá e pega um peixe, abre o peixe, lá dentro vai ter 2 moedas para pagar o meu imposto e o seu imposto. Ele tinha pego o peixe? Ele tinha pagado imposto? Não! Então, a fé não está ligada com o que nós entendemos, com coisas fáceis de se explicar. Tanto que o médico, quando a pessoa vai lá e está com uma determinada enfermidade, que o médico fala, então, nós vamos tratando. E Jesus cura, ele procura desculpas para dizer da cura daquela pessoa, porque ele não tem como falar que aquela cura aconteceu. Porque diante da medicina aquilo não tinha jeito. Como que uma mulher aqui nessa igreja já aconteceu de não poder ter filho, quando ela vem para Jesus ela engravida? Então não estribe no teu entendimento. O que está acontecendo na sua vida, não queira entender.
Só queira saber que Deus está no controle. Só queira se encher da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Edifique, tenha a tua vida fundamentada na palavra. Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor não está só nos nossos caminhos bons. Nos caminhos maus, Deus continua conosco. Nas nossas situações adversas de necessidade, Deus continua conosco. E Ele endireitará as suas veredas. Mais de 6 anos, eu nunca dei esse testemunho. Eu, a Júlia e mais uma irmã, fizemos mamografia. E a hora que veio o resultado, a minha mamografia veio alterada. E eu lembro que aquele dia eu ia ministrar. E Deus tinha já me dado a palavra que era em João 11, verso 40. Se creres, verá a glória de Deus. Agora as irmãs que estão aqui vão entender. Quando você pega a sua mamografia, o médico fala, então, você tem tantos nódulos, vou ter que te encaminhar para um especialista. O que acontece com a mente, Angeline? Você já vai querer pensar o pior. Eu estava sozinha na rua, eu fui para minha casa, eu sei que eu suava gelado. E a minha mente atacada. E aí vinha a lembrança de fulano, de Bertano, de Cicrano, né? Mas ali o Espírito de Deus encontrou uma vaga e falou, você vai pregar hoje sobre João 11, verso 40, sobre Marta, sobre Maria. Se creres, verá a glória de Deus, aquieta o seu coração, não fique nervosa antes do tempo. E ali eu vim, preguei. Depois eu fui no médico o acompanhamento, que é ali na Santa Cruz. E ali eu sentei, comecei a fazer acompanhamento. Toda vez que eu ia, eu orava a Deus. Até que um dia eu fazia mamografia 2 vezes no ano. E fazia ultrassom. As irmãs sabem como uma mamografia é uma delícia. Não vou nem falar quem já fez, né, irmã Rose? Esses tempos até nós conversamos lá. Lembra que nós estávamos conversando? E ali Deus tocou naquela médica. Ela falou, ai, Kátia, nem falei para você. Falei, o que, doutora? Tá vendo aqui? E aí eu comecei a fazer campanha. Então eu tinha 4 nódulos. No decorrer do tratamento caiu para 2. E eu já glorificava Deus, viu, igreja? Tinha 4, caiu para 2, Rose. Aí um dia Deus tocou aquela mulher e falou assim, Kátia, tá vendo aqui? Fique em paz, porque isso aqui não é maligno, não. Falei, meu Deus, como Deus é bom. E nós vamos passar para acompanhar agora anualmente. Aí ela falou, vou te examinar. Se eu conseguir, eu tiro esses 2 nódulos que está aí, você nunca mais precisa vir. Aí ela fez o exame, ela falou, eu consigo pegar só um. Para mim tirar um e ficar o outro, você vai ter que continuar vindo. Então vamos caminhando a vida. Por que eu estou contando isso? Eu nunca dei testemunho, nunca falei nada. Porque eu precisei exercitar a minha fé, igreja. Porque se eu não exercitasse a minha fé e deixasse os dardos inflamados de Satanás tomar minha mente, hoje eu teria um câncer desenvolvido. Porque os maus pensamentos, o sofrimento, a ansiedade faz com que o nosso corpo prenda as células que é para nos guardar de imunidade e deixa aberto para que as doenças se manifestem na nossa vida. Mas eu tive que me apegar à fé, eu tive que me apegar à palavra de Deus. Eu nunca dei testemunho. Nosso pastor sabe porque eu falei com ele. Ele falou, fique em paz, pastora. Eu falei, eu estou buscando a paz que excede em todo o entendimento que vem de Deus. Mas eu estou dizendo isso para que você saiba que eu que estou aqui, o pastor que está aqui, o líder de célula, ele também sofre com situações nas quais ele necessita de firmar a fé dele na palavra de Deus. Firmar a fé dele no fundamento que é o Senhor Jesus, através da palavra de Deus. Vamos correr. Então não se estribe no teu próprio entendimento. O teu entendimento é você está desempregado. O teu entendimento é seu casamento está ruindo. O seu entendimento é que o vício está te destruindo. Mas creia que se você estiver na presença de Deus, buscando, Ele vai mudar tudo isso que o seu entendimento está mostrando.
Porque tudo que você está passando é para a glória de Deus. Lembra daquele moço cego? Chegaram e falaram assim, Jesus, quem pecou? O pai dele ou a mãe dele? Jesus diz, nenhum nem outro. O que ele está vivendo é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Até o seu pecado que trouxe consequência, se você se arrepender, mudar os seus caminhos, vai ser para a glória de Deus, porque as pessoas vão ver e vão falar, e Deus, olha o que Deus fez ainda com tudo que ele pisou na banana, mas a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E vamos encerrar aqui. Sua fé tem que ser fundamentada na Bíblia. Romanos 10:17 fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, igreja. Da palavra de Deus. E ela é acompanhada pela nossa obediência. Mateus 7, põe aí, Mateus 7, verso 24. Aqui, ó, já está aqui, né? A fé vem pelo ouvir. Mateus 7, 24. Vocês estão entendendo, igreja, para que serve a tua fé? Para salvação, para te ajudar nos momentos adversos, para vencer o diabo, porque tem crente que tem medo do diabo. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, porque não é na tua força, mas é na força dele que está em você. Quando você está fraco, igreja, se você está em Deus e tem fé que Deus está em você na pessoa do Espírito Santo, você vai ser a pessoa mais forte que tem. Sabe por quê? Porque você vai depender exclusivamente de Deus. E como ele é forte, a força dele vai se aperfeiçoar na tua vida. Mateus 7, 24 diz assim, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25? Verso 25, Rose, Ilma. Para a igreja ler junto comigo. Caiu a chuva. O que é essa chuva? É situações adversas, gente. É uma enfermidade, é um problema com o filho, no casamento, no trabalho. Olha, essa chuva pode ser tudo. E dependendo da intensidade da chuva, ela transborda os rios da sua vida. Né? E sopra os ventos. Lembra de Jesus no mar? Que Jesus dormia, os discípulos no barco, o barco quase virando, e Jesus lá tranquilo? Então, mais ou menos isso. E deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, acompanhada da obediência. Pode acontecer o que for, por causa da tua fé na palavra, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Todos os dias somos convidados a crer. Peça para Jesus aumentar a tua fé. Não tenha vergonha. Faça que nem os discípulos. Chegaram, mestre, aumenta a nossa fé. Aí Jesus falou para eles o quê? Ainda que a sua fé seja pequena, como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte. Vai para lá, vai para cá. E vai acontecer. Porque a fé é importante tê-la. O tamanho, ela vai desenvolvendo conforme as dificuldades que vêm, e você vai buscando a Deus, e vai buscando a Deus. Quando você veio para Jesus, você veio com uma situação. A tua fé era bem pequena, Jesus resolveu. Depois, aconteceu outra. Depois, outra. E com isso, a sua fé ela vai sendo desenvolvida. Então, não se preocupa com isso, mas pode pedir. Crer é uma escolha. Você escolhe confiar em Deus, ou apenas se simpatizar com as promessas dele. Tem gente que vem para a igreja, recebe algo de Deus, vai embora, é um simpatizante. Não quer saber se tem salvação, se não tem. Sabe aquele homem? Eu lembro até hoje dessa história que o pastor Toninho contou para nós numa reunião de pastores. O cara tinha uma galinha que botava ovos de ouro. Sabe o que ele fez, Mirela? Ele vendeu a galinha e ficou só com 10 ovos de ouro. Como ele é inteligente, né? Tem crente que é assim. Prefere só os ovos de ouro e abre mão da galinha que dá os ovos de ouro. Não comparando Deus com galinha, tá? Só para você entender. Quem decidiu crer, permaneça firme na fé e em Cristo. Não tenha medo, não desanime, não duvide. Creia somente. Se coloque em pé. Por favor.
Você entendeu, igreja? Você que está na sua casa entendeu? A fé é importante. E a fé, ela é fundamentada aqui dentro da palavra de Deus. Qualquer pessoa pode falar o contrário para você, da sua casa, da sua família, daquilo que você tem colocado na mão de Deus. Não dê ouvido para aquilo que Deus fala na palavra dele. Se ele tem falado para você perseverar em oração por determinado assunto, persevere, porque a resposta vai chegar. Porque há tempo para todas as coisas. E o tempo vai chegar, mas o principal é a tua salvação. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. E Deus vai cuidar de você, vai cuidar de tudo aquilo que faz parte da tua vida. Lembra de Noé? Noé obedeceu, foi construir a arca, aí entrou ele, a família dele, e ainda lhe entrou os bichinhos junto. Vai entrar muita gente na arca da sua vida, porque você está perseverando na construção dela. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade para conosco. Te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós. O Espírito da verdade que veio para nos ensinar todas as coisas e nos conduzir pela verdade da tua palavra. Edifica a nossa fé a cada dia. Edifica a nossa fé em cada dia de dificuldade. Edifica a nossa fé nessa semana que nós teremos assuntos para resolver e dependemos da fé para que vejamos esses assuntos resolvidos. Nós te louvamos, Pai querido, em nome de Jesus. Sabemos que o justo viverá pela fé. Então aqui só tem pessoas justificadas pelo teu sangue. Nós viveremos pela fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que no campo não haja, Senhor, ali os animais, ainda que a videira não dê vinho, mas nós adoraremos o Senhor, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la. Aplauda o Senhor e agradeça, porque é Ele que tem colocado a fé no seu coração.